Olá pessoal, bom dia. Olha só, a gente vai iniciar a partir de agora uma revisão sobre os assuntos que a gente já estudou esse ano. Então, olha só, o primeiro assunto que a gente vai revisar vai ser dilatação térmica dos sólidos. Depois a gente vai entrar na dilatação térmica dos líquidos. Então vamos lá. Temos três tipos de dilatações, que são dilatação linear, superficial e volumétrica. Quando é que acontece a linear? Ela acontece quando o material ele dilata através de uma variação de temperatura só em uma dimensão. Tipo, um fio de cobre. Ele vai dilatar em uma única dimensão perceptível. Lógico que ele vai dilatar a sua circunferência, né? Mas a que a gente percebe é em uma dimensão, a linear. Como é que a gente vai calcular essa dilatação? Olha só o exemplo aqui. Eu tenho aqui um fio de cobre, pode ser de cobre, de alumínio, de qualquer outro material. Vamos fazer com cobre. Ele tem um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0. Esse comprimento inicial, após sofrer uma variação de temperatura, a temperatura subiu ou desceu, que também pode acontecer, ou diminuiu, aliás, aumentou e diminuiu. Quando ela aumenta, o comprimento inicial, que era 1, depois da variação de temperatura, vai ser outro. Então, esse pedacinho aqui que está pontilhado é o que dilatou. Então, vou chamar de dilatação linear. Outra coisa importante aqui é o seguinte. Cada material, ele dilata de um jeito. O alumínio dilata de uma maneira, o cobre dilata de outra maneira. Um mais, outro menos. Então é o seguinte, para esse tipo de material, a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente de dilatação linear depende do material, não é um número fixo, não é uma constante. Então é o seguinte, para calcular a dilatação linear, eu venho dilatação linear é igual a comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Como é que eu acho a variação de temperatura? Temperatura final menos inicial, se a questão der as duas temperaturas. Se a questão falar já em variação de temperatura, você já utiliza aquele valor. Quais são as unidades? Aí depende do que a questão está trabalhando, certo? Aí vai modificar com o tipo da questão. Às vezes aqui é milímetro e a questão pede em centímetro, e assim vai acontecer as mudanças. Então temos dilatação linear, dilatação superficial. Qual a diferença de dilatação superficial para dilatação linear? A dilatação superficial acontece em duas dimensões, tipo largura, né? Aliás, comprimento e altura, como está retratando aqui o desenho, não está mostrando o desenho. Então é o seguinte, a dilatação superficial vai ter uma diferença da dilatação linear, porque é em duas dimensões, e o coeficiente de dilatação superficial não é mais alfa, é beta. Como é que eu vou calcular beta quando a questão fala que é dilatação linear, quando deu o coeficiente de dilatação linear? Beta é igual a 2 vezes o valor do alfa. Beta é igual a 2 vezes o valor do alfa. Então lá, se o coeficiente de dilatação de um material é 1 e você quer calcular o coeficiente de dilatação superficial dele, é só multiplicar por 2. Então vamos lá. Nós temos a área inicial, que já que é uma superfície, então eu não vou querer saber o comprimento inicial, vou querer saber a área inicial. E depende do desenho do material. Se for um retângulo, base vezes altura. Se for um círculo, se for uma circunferência, se for um triângulo, aí você tem que saber a forma dessas áreas. Então vamos lá. Área inicial, variação de área, variação superficial. Dilatação superficial. Então, dilatação superficial
é igual à área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. Alguns livros, algumas questões na internet, alguns exemplos da internet, trabalham com ΔS e S inicial, que é espaço, né? Eu não gosto de fazer não porque confunde com variação de espaço, e aqui é área. Então vamos lá. Dilatação volumétrica, que é a terceira dilatação. Dilatação volumétrica. Eu tenho aqui um cubo, né? Um material, aliás, um sólido com 3 dimensões agora. Aqui era uma dimensão, 2, e a volumétrica tem 3 dimensões. Esse cubo aqui tem um volume inicial. Após sofrer uma variação de temperatura, mudou para este volume. Pode ver que eu fiz um desenho menor e um desenho maior, porque aconteceu uma variação de temperatura e ele dilatou. Então temos volume inicial e dilatação volumétrica. Aqui era alfa, beta, aqui é gama. Quanto vale gama? Gama vale 3 vezes alfa. Se aqui beta valia 2 vezes alfa, gama vai valer 3 vezes alfa. E é o mesmo modo, a mesma forma, só vai mudar aqui. Dilatação volumétrica, volume inicial, aí você vai ter que saber o volume. Aqui era para você saber a área do formato do material, e aqui vai ser o volume do material. Então temos ΔV igual a V0 vezes gama vezes Δθ, que é a variação de temperatura. Então, pessoal, aqui ficou essa parte teórica aqui de dilatação linear, para você saber de dilatação térmica dos sólidos, para você saber direitinho onde é que vai usar. E agora vamos partir para os exemplos práticos. Partindo agora para os exemplos, o primeiro exemplo, a gente vai ver aqui como é que vai utilizar, saber qual tipo de dilatação a gente vai utilizar para calcular. Então, olha só. O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções de 20 metros, separadas por juntas de dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E que a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius entre o inverno e o verão. Nessas condições, a variação máxima de comprimento em metros de uma dessas secções devido à dilatação térmica é... Aí tem as opções, eu não vou ler as opções. Então, olha só. O piso de concreto de um corredor de ônibus é constituído de secções de 20 metros. Então, vamos começar com os dados, né? Ele disse que as secções têm 20 metros, então L inicial 20 metros. Aí temos, sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do concreto, essa palavrinha linear, é que vai determinar, viu, pessoal? Vai determinar qual cálculo você vai fazer, porque dependendo da questão, se falar linear e depois pedir superficial ou volumétrica, você vai ter que multiplicar por 2 ou por 3. Então ele diz que o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nós temos alfa 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E que a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius. Então a variação de temperatura já foi dada. É 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. E ele quer saber quanto foi que dilatou em metros. Então, olha só. Já que ele quer saber de cara a dilatação linear, então a gente vai para a fórmula aqui, que já vai descobrir quanto vale dilatação linear, ΔL. Então, vamos lá para a fórmula. ΔL é igual a L inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. ΔL é justamente o que eu quero saber. ΔL.
L0 foi dado, 20 metros. E se a questão tivesse dado L inicial, 20 metros, e pedisse em centímetros? Aí você no final teria que transformar ou aqui já mudar para centímetro a unidade. Alfa vale 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes quem? 50, que é a variação de temperatura, 50. Delta L é igual a quanto? Vamos multiplicar aqui. Olha só. Vamos esquecer os zeros. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 12, 120. 120. Aí temos 0 aqui, 0 aqui. 12.000 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto, já achei a resposta. Vamos olhar as opções? Deixa eu pegar aqui para ver as opções. Ver se fala isso. Letra A. Agora eu vou ler as opções. Letra A. 1 vezes 10 elevado a menos 2. Letra B. 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Letra C. 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Letra D. 4,8 vezes 10 elevado a menos 4. E letra E. 6 vezes 10 elevado a menos 4. Olha só. Pelas opções e pela lógica aqui, se você pensar um pouquinho, você sabe que é a letra B. Por quê? Na letra B diz que é 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. 1,2 não parece com 12.000? Parece. Então é a letra B. Agora, como é que eu faço para chegar nessa resposta da letra B? Olha só. Eu tenho 12.000 e está 10 elevado a menos 6. E ali é 10 elevado a menos 2. Se eu aumentar aqui, pessoal, olha só. Se eu aumentar aqui, porque a gente sabe que menos 6 é menor do que menos 2, né? Se a gente aumentar a unidade aqui em cima, essa vírgula que está aqui no final, ela vem andando para a esquerda. Então, se eu botar aqui agora, menos 5 é maior do que menos 6. Essa vírgula vem para cá, fica 1.200. Se eu botar menos 4 aqui, vai ficar 120. Se eu botar menos 3, vai ficar 12. E se eu botar menos 2, vai ficar o quê? 1,2, que é justamente a resposta. Então, se eu andar aqui, olha, para a esquerda, aqui aumenta uma unidade. Lembrando que aqui é negativo. Quanto o número mais perto for do zero, ele é maior. Então, menos 6 é menor do que menos 2. Então vai ficar assim, ó, delta L é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 metros, porque é a unidade que está pedindo. Vamos agora para o segundo exemplo. Eu peguei no primeiro exemplo dilatação linear, aí nesse segundo exemplo eu vou pegar dilatação superficial. Numa chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados, encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius, quando passa a ser aquecida pela luz do Sol, até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1, de quanto será a variação da área dessa chapa? Aí tem as opções. Olha só. Ele deu uma área aí de uma chapa metálica retangular, 0,05 metros quadrados. Metro quadrado, outro foi comprimento inicial, porque era comprimento inicial, aqui é área inicial, então dilatação superficial, olha só. Vamos colocar os dados. No caso, área inicial igual a 0,05 metros quadrados. Encontra-se a uma temperatura de 25 graus Celsius. Ele deu duas temperaturas. Então temos a temperatura inicial, 25 graus Celsius, e a temperatura final, que foi 75 graus Celsius.
Foi isso que foi dado na questão. Sendo o coeficiente de dilatação superficial, olha só, deu o coeficiente de dilatação superficial. Se ele tivesse dado linear, a gente pegaria esse coeficiente e multiplicaria por 2. Então, o coeficiente superficial é 2, no caso, beta, né? Já é beta. 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Olha só. Pronto, isso foi dito na questão e ele quer saber quanto variou a área dessa chapa. Então temos o seguinte, temos área inicial, temperatura final, beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Olhando aqui a fórmula, o que é que está faltando a gente aqui? Está faltando a variação de temperatura. Essa variação de temperatura eu acho aqui, ó, temperatura final menos inicial. Então, partindo daqui, ó, eu tenho a variação de temperatura, vai ser quem? Temperatura final menos inicial. 75 menos 25, que isso é igual a 50 graus Celsius. Então, eu tenho a área inicial, a variação de temperatura e o coeficiente de dilatação superficial. Agora é só aplicar na fórmula. Então, vem ΔA igual a área inicial vezes o valor de beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Eu sempre vou repetir a fórmula, é para você fixar aí na sua cabecinha. Vamos lá, variação de área, que é a dilatação da área, vai ser igual a área inicial, 0,05, vezes o coeficiente de dilatação superficial, 2, vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, 50. Olha só, quando eu tenho números assim, pessoal, eu costumo sempre transformar em notação científica. Fica melhor para você pensar no cálculo do que você pegar isso aqui e multiplicar, porque você pode se atrapalhar. Então, olha só, 0,05 ele vai ficar assim, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque a vírgula está aqui, ela andou... Aliás, a vírgula está aqui, ela andou quantas casas? 2 casas. Então, menos 2. Vezes 2, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 50. Ficou melhor agora, né? Se multiplicar, ficou bem melhor. Então, a dilatação da área, né? Dilatação superficial é igual. Vamos lá. 5 vezes 2 dá 10. Não é isso? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 50, 500. Vezes. Base igual, repete. E, já que você está multiplicando, você vai somar os expoentes. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. Menos 2, menos 4, menos 6. Eu vou continuando aqui. Como é que a gente vai fazer essa multiplicação de 500 vezes 10 elevado a menos 6? Olha só. Dilatação superficial é igual. Porque as opções elas não estão em notação científica. Se tivesse notação científica, eu pegaria aqui e transformaria só em notação científica. Mas já que as opções estão um número sem estar em notação científica, um número normal, né, um número comum, eu vou multiplicar aqui, olha só. Aqui eu não tenho menos 6, não tenho menos 6, a vírgula está aqui, ó, pessoal, está no final, está depois do zero. Então eu tenho que andar 6 casas, 6 casas. Aqui eu tenho 3, então eu tenho que andar mais 3 para cá. Então, olha só, se eu tenho 500 e eu tenho 3 casas, eu tenho que botar mais 3 zeros aqui. Então vai ficar assim, 0,0, 0, 0, 5 metros quadrados. É assim que vai ficar aqui. Não precisa você armar o cálculo. Você já faz aqui de cabeça, só dar as casas decimais.
Terceiro exemplo agora vai ser sobre dilatação volumétrica dos sólidos. Vou ler aqui a questão para vocês, então temos aqui. Uma barra de ouro a 20 graus Celsius de temperatura tem as seguintes dimensões: 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade. Qual será a sua dilatação após ser submetido a 50 graus Celsius de temperatura? Considere que o coeficiente do ouro é 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, né? Que é a unidade. Então, olha só. Na dilatação linear é uma dimensão, na superficial são duas dimensões, então temos que calcular a área. Na volumétrica tem três dimensões, então temos que calcular o volume. Essa barra de ouro, ela se encontra a 20 graus Celsius. É a temperatura inicial dela. E depois ela sofre uma dilatação após ser submetida a 50 graus de temperatura, 50 graus de temperatura. Então, houve uma variação de temperatura aí. E ele deu, além do coeficiente, deu três medidas: 20 centímetros, 10 centímetros e 5 centímetros. Com essas três medidas, eu vou achar o volume inicial. Olha só. Dados da questão, né? Toda vez que eu esqueço de colocar aqui. Para achar o volume inicial, basta eu multiplicar todas essas medidas. 20 vezes 10 vezes 5. 20 vezes 10 vezes 5, vamos lá. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Com um zero daqui, 1000. 1000 centímetros cúbicos, já que a unidade é centímetro. Qual foi a outra? Pronto, ele deu a temperatura inicial, vamos calcular. Delta θ é igual a temperatura final menos inicial. A final valeu quanto? 50. E a inicial, 20. 50 menos 20. Igual a 30 graus Celsius. Ah, e pode dar a temperatura final menor do que a inicial? Pode também. Pode acontecer. E temos esse coeficiente que está nessa questão, ele não falou se era linear, superficial ou volumétrico. Já que ele não disse que era nenhum desses três, se a questão está pedindo para você calcular o volume que dilatou, né, o volume que aumentou, então esse coeficiente só pode ser o volumétrico. Então, gama é igual a 15 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Não é obrigado a você decorar esses coeficientes, a questão vai dar para você. Ou então, ela vai deixar para você calcular. Né? Não vai colocar na questão, mas você calcula ela. Então aqui, eu tenho o volume inicial, a variação de temperatura e o coeficiente de dilatação volumétrica. Agora é só aplicar na fórmula. Então eu tenho ΔV é igual ao volume inicial vezes o gama vezes, a variação de temperatura. Só jogar aqui, só substituir agora. ΔV, não sei. Volume inicial, 1000. O gama, 15 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 30, que é a variação de temperatura. ΔV é igual. Vamos lá, como é que eu vou multiplicar isso aqui, pessoal? Vamos transformar em notação científica, né? Acho que fica melhor. 1000 é 10 elevado a 3, vezes 15 vezes 10 elevado a 6, tá? Em uma notaçãozinha, né? Vezes 30 é 3 vezes 10 elevado a 1. Vamos lá. ΔV é igual. 15 vezes 3. 15 vezes 3 dá quanto? Dá 45. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6, a menos 6.
vezes 10 elevado a 1, que é o 10 sozinho ali, eu não vou somar os expoentes, repete a base e soma os expoentes, né? Vamos lá. 3 menos 6 dá menos 3, né? Menos 3 mais 1, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2. Deixa eu ver se tem opção. Não tem opção não. Então, isso aqui, olha, 45 vezes 10 elevado a menos 2. Vamos dar o resultado dele, né? Dessa multiplicação. Delta V é igual. 45 vezes 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 e eu tenho um número com 2 dígitos aqui. Então, olha, é só pegar essa vírgula e passar para a esquerda. A vírgula está aqui no final. 1, 2. Então vai ficar 0,45. Qual a unidade eu vou utilizar? Essa daqui, ó, centímetro cúbico. 0,45 centímetros cúbicos foi a dilatação volumétrica que aconteceu nessa barra de ouro.